Sim, senhor. Ô, Ruca, Hum. faz lá eu. Enquanto comes salada, por amor de Deus. A selada. Salada. Ora, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Muito obrigado. No episódio de hoje vamos falar sobre isso que está aqui em baixo, não é? Para ter aqui, no fundo. Nem o Ruca sabe o que é, Não, porque... mas há de estar aí em baixo. Asdes. Olha, Há de se caber. eu ouvi dizer, através do Hum. Pedro, Certo. Mais línguas. Aí, um fofoqueiro, fofoca. que o nosso amigo, Papa Chico. Chico, Chico para os amigos. Eu sei porque é que o Ruca fez este eu. Caiu uma foto dele com um anda colar com um puto de um crucifixo, mas ele parece um rapper. sim, Ah, está com o casaco microfone. grande. Yeah. Mas essa foto está fixe, por acaso. Não sei quem é que fez aquela merda, mas ficou fixe. Tu sabias que há uma foto aí a correr pelas internets com o Papa vestido de branco, assim todo Não acredito. Pausado. rechonchudinho. Não, o casaco, parece um casaco aquilo, assim todo. Parece o bonequinho da Michelin. Essa merda foi uma foto criada por uma inteligência artificial. Porque essa foto não sim. existe. É essa tal que estávamos a falar? Não, Do rapper? Não? não, Não, isso não foi uma inteligência artificial. não. Isso foi uma mesmo o rapper. inteligência humana. Isso foi mesmo o Zé Manel que pegou no microfone e fez um rap na Basílica de São Pedro. Ele disse: hoje vamos cantar aos Coríntios. Pá, pum, pum, pá, pum. E os passos todos atrás. Ei, tinham uma Os bateria e tudo. Coríntios. Os Coríntios. Não sei o que é Os isso. padres, eu acho que ali devem ser mais cardeais, não deve haver assim muitos padres. Naqueles soldados rasos, Sim. deve ser aquele Do Vaticano. grandalhões. Os do Vaticano? Sim, sim. Sim, mas Sim. vamos ao que interessa. O nosso Foda-se, amigo Chico. graças a Deus. O nosso amigo Chico disse que os animais de estimação estão a substituir as crianças no berço familiar. Ainda bem. Dão menos Vão lá, trabalho. sim. Não é que deem menos trabalho, mas sim, Mas dão. Como é que é? Que deiam. Que deiam. Que Não. deiam. A cara da Não, que deem mesmo. Chateado. Que deiam. Que deem. Bien. Ruca, por amor de Deus, isto é um podcast do senhor. Pronto. O senhor. E o senhor sabe. Senhor Chico. Ai, ai, ai. Não é que as crianças dareiam menos trabalho, Dareiam. Sim, Tá tá bom. bem. mas Dário. parece o nome de um Dário Nunes. modelo de um carro. Darion. Dário. Dos elétricos já. Tesla Darium. Tesla Darium. Taladarion. Por trás. Taladarion. É. É Jorge Jesus Guias. Não, mas opinem aí. Ah, Eu concordo. Concordo com o Papa. mas concordas e vês isso como uma crítica? É mau, Vejo isso. é bom. Eu É vejo mau, exato. É que há mau, coisas é bom. boas e más nisso. Por um lado dão menos trabalho os animais e também é preciso de crescer o número populacional porque realmente somos demais, pessoas demais. Mas por outro, por exemplo em Portugal, que é um país que está a ficar, está envelhecido, eu acho que é negativo as pessoas não terem mais filhos. Até porque está provado que quantas mais pessoas houver,
mais a economia cresce e é mais forte, em princípio. A economia cresce, mas cresce só para alguns, acho eu, porque tens mais burros a trabalhar só para um bolso. Mas enfim. Sim, se for mal distribuído, sim. Pá, eu neste aspecto sou um bocadinho feito porque eu gosto muito de animais. E E eu sou suspeito porque não gosto de crianças. não, mas eu percebo que seja preciso as famílias terem filhos para estudar a volta e para haver sempre novas gerações, mas os animais eu acho que também merecem o cuidado que se lhes dá, porque eles são muito mais indefesos do que nós. E eu vejo Certo. muita gente a tratar mal cães e gatos e o caralho, só porque sim, nem é por mais nada, é só porque deve dar um prazer qualquer. Tratar mal cães e gatos, e quem diz cães e gatos diz outros animais. Sim, E sim. pronto, eu acho que eu percebo o que é que o Papa quer dizer, mas eu acho que não é tão grave o suficiente os animais de estimação que não são tão graves assim, não é? Foda-se, não é tão grave assim ter animais de estimação, porque isso não vai fazer com que as pessoas tenham menos filhos. Eu Até acho que vai. porque eu acredito que nem se deve poder comparar o amor que se tem por um cão e o amor que se tem por um filho. Eu nunca tive, não tenho filhos, Ainda mas bem. pois, Porquê, Ruca? Não, foda-se, eu, estás a eu brincar, acho, meu? acho que Oh, mal. nós devíamos fazer uma pausazinha com o penance, ou melhor, podemos fazer um penance, mas não um penance para procriamento, porque os penances de Procriamento? ou de procriação, não, eu gosto mais de procriamento. Os, Criamento de porcos, sim, porcariamento. procriamento, Eu percebi. Hum. O que é que eu disse? procriamento, Porcariamento. Pois, porcariamento, porco. Criamento de porco. certo. Esquece. Oh, meu filho. Eu acordei há 10 minutos, está bem? Para vir para aqui. E pronto. Mas eu Foi acho este o episódio Mas a questão- possível. Foi. Obrigado. não percam os próximos episódios. Não, eu acho que o planeta está tão sobrelotado que eu acho que é um crime trazer ao mundo crianças para não terem qualidade de vida como deve ser. Pá, é a minha ideia. Mas onde isso está a acontecer é mais nos países desenvolvidos, onde se está a substituir, entre aspas, os animais pelos filhos. Pá, se tu analisares Não, os filhos pelos animais. Sim, exato. Porque nos países em desenvolvimento continua a haver Não, filhos ele para disse- caraça. Substituir os animais pelos filhos. Sim. Uhum. Mas é substituir os filhos pelos animais. Sim, exato. Eu é que me troquei. Não, mas o Hugo estava-te a tentar Foi ir no teu auxílio. Não faz mal, pronto, não Ok. interessa. No fundo, Mas- são todos animais, não é? Mas se o Papa for a pensar, eu acho que ele ali da Europa de Leste para a Ásia já não gosta muito. Porque se ele for a pensar, a China e a Índia, aquela merda parecem coelhos. E eles não têm muito amor aos cães e aos gatos e animais de companhia. Eles comem-nos. Pois. Mas ele também está mais a falar para os países católicos, não é? Mas ele tem de falar para todos. Ele é o Papa, não é só o Papa da Europa. É papa misto. Mas é da religião católica. É o Papa Mundi. Mundi. Existe esse conceito existe, não é? Não sei. Estou a inventar. Ah, ok. É como o mapa. Sim. Existe o Sim. Mapa Mundi, O mapa. pode existir o Papa, O Papa Mundi. Mundi. Papa Mundi. Olha, mas já agora, já que falaste no Papa e que ele está a vir com essas conversas, se calhar não devia falar assim tão agressivamente do Papa, porque o Chega gosta muito do Papa e eu gosto muito do Chega. Mas Então sabiam que chega o de Papa. Vaticano. Pois, mas sabiam que o Vaticano é tão sabedor e é tão sábio nas suas palavras e o caralho, inclusive é o Papa, fala muito bem. Esquece de dizer que o Vaticano tem um tesouro suficiente, ouro suficiente para matar a fome em África. Um instalado de dedos. Vai acabar com a fome em África, nem é só num país, é na África toda. E porquê é que não fazem isso? Foda-se. Dá muito trabalho. Então vai ficar sem o ouro todo. Ora,
hipocrisia do caraças. Pregam É que- pela não, ajuda. É que ajudar um ao outro ainda serve, ainda dá as esmolas. Agora, matar a fome aos africanos. Não, o Vaticano, como instituição, tem muitas falhas. E de vez em quando sai assim umas bolas ao poste que até metem medo. Eu recordo-me há uns anos atrás que, por exemplo, a igreja era contra o uso do preservativo na altura, no boom do vírus da SIDA, por exemplo. Mas é porque eles não podiam usar. Porquê? Não podem penar. Supostamente. Sim. Mas, Alegavam que era contra a natura, o uso do preservativo. Não é? Sim. Mas sabes o que é que eu acho mais. Eu ia dizer mais pior. Puta que Tu é que pariu. estás mais pior. Eu é que estou. Eu veio-me à cabeça uma piada sobre os preservativos e os padres. Sabes como é que um padre tira um preservativo? Um peido. Dá um peido. Ai, caralho. Ok, desculpa. Mas o que eu ia dizer, o que eu acho pior que o Vaticano é Fátima. Fátima aquilo para mim é o maior negócio que a igreja tem em Portugal. Com certeza. Epá, Para começar, olha, hoje é o dia do milagre. A 13 de maio na Cova da Iria. O problema é que Fátima já não tem nada a ver com Cova da Iria. Porque o milagre que se deu, que Nossa Senhora apareceu, aos 3 pastorinhos, é mesmo pastor. eles devem ter comido uns cogumelos assim à beira de uma árvore. Tu acreditas nisso? Uns tortelhas. Tu Aqueles acreditas? cogumelos mágicos. Acreditas Sim. nos milagres? Não, há merdas inexplicáveis. Mas ainda E continua. eu não vou dizer, porque depois da Nossa Senhora ter aparecido aos 3 pastorinhos houve uma chuva de pétalas ou caralho, assim uma merda qualquer, não foi? Não sei, se calhar há Acho que sim. acrescente muitos contos a esses pontos. Não, mas é isso que eu ia dizer. Eu acho que essa chuva de pétalas, muita gente presenciou isso. Não foram só os 3 pastorinhos. Mas isto já estou a falar de cor. Porque houve uma explosão num pombale. Não, houve uma explosão numa floresta. Ai, pétalas. Pois, eu estava a Pétalas. imaginar apenas das pombas. As pombinhas. Mas para chegar aonde? É que tu vais a Fátima e antes de entrares dentro da igreja tens lá a cena da belinha e de pôr uma moedinha Pôr a e moeda. caralho. Sim. Mas é que agora, nos tempos do Covid, a igreja, em salvação dos crentes, disse: não boteis as mãos nas moedas. A partir de agora vai ser contactless. Tenha aí o meu MBWay. Agora já tem dizer deem esmolas por MBWay. Claro. Pá, Eles para receber dinheiro até adotam as tecnologias e essas merdas. já Sim. dizem que a igreja não evolui. Uhum. Não é um bocado estúpido? Eu acho Não, que eles tá. nem deviam sequer pedir. Pedir o que é o dinheiro? Sim, porque quer dizer, a igreja supostamente deveria dar sem exigir nada em troco. Não, mas o dinheiro tem que vir de algum lado. Não é isso, mas as esmolas, imagina, o padre não te exige esmolas se tu fores à igreja. Sim. Lá está, mas o Vaticano, Mas antes também de te entrar exige. na igreja, diz-te logo, meu amigo, está aqui, e aquilo é quase uma obrigação, porque as pessoas veem 2 ou 3 a pôr e depois é quase uma fila. E pensam, "Foda-se, será que é preciso eu pôr para entrar? Ah, ok. Fica tipo na dúvida a pessoa. Fica do género, "Epá, se calhar se não puser, até me dá qualquer coisa quando entrar dentro da igreja. Sim. Jesus Cristo dá-me logo um par de estalos ou... Mas eu vejo muitos que têm que ir para lá de joelheiras. Para Fátima. É, mas Eles isso é não- depois do do jogo jogo. de voleibol. É o Eles jogo. depois de irem para a igreja vão para... E o do ok. Eles vão. E dá alguém para disso. Sim. Ou então é para sacar uns gargas de vez em quando. Pensa de joelhos. Foda-se.
Já estou a ver que a tua experiência com a igreja foi má. Não, a minha experiência com a igreja é muito simples. Eu sempre fui muito católico até aos meus 16 anos. Mais coisa, menos Enquanto coisa. foste obrigado. Basicamente, sim. Quando eu comecei a questionar muita coisa, porque pronto, para começar, eu quando era muito pequeninho, aí 10 centímetros mais baixo do que o que sou agora, era muito pequenino, eu queria ser padre. Eu lembro-me de dizer à família e aos meus pais que eu queria ser padre. Íamos ter um padre Ruca? Sim. Só que depois os padres não podem ter namoradas. E eu, espera lá. Oi. Como? Eu desde pequenino já sabia o que queria. Mas calhou de eu ser assim, coisa, virado para a cambalhota. Mas é que é mesmo. E o que é que os padres não podem? Os padres não podem ter namoradas. Foi o que sempre me disseram. Ainda? Então eu disse, se um padre não pode ter namoradas, eu quero ter namoradas. Mas olha, quando os padres puderem casar e dar umas cambalhotas, vai haver muita gente a querer ir para padre. Pois é. Muita gente mesmo. E de certeza que há padres que são casados. É antinatura, meu. Um padre não poder. Não poder. Porque se eles pudessem... não faz sentido isso. Se eles... Nunca percebi essa ideia. Proibir os padres. Tipo, são pessoas. E as freiras? Os freiras dão cabo dos sírios, porquê? Porque já não é com belas, aquela merda, aquela é com sírios. Já. Okay. É com o vidro e caralho, tudo. Em chama. É o Sex is on Fire. Yeah. Foi daí que veio a música. Your Sex is on Fire. Mano, pronto. Ok, nós estamos agora a brincar, mas nós também estamos a ser um bocadinho injustos para alguns padres que cumprem aquilo que é ser padre e acreditam mesmo na mensagem da igreja, na mensagem de Jesus Cristo, essas coisas todas. Mesmo não sendo... não podem? Não, mas sim, eu agora já estava a passar essa parte à frente a pensar na alguma hipocrisia da igreja. Mesmo sendo pessoas com 2 dedos de testa, ou mesmo cientistas dentro da igreja, que não colocam a ciência à frente da crença. Porque tu, para seres o verdadeiro católico, tu tens que ser crente. E a crença é o que faz isso tudo. Eu lembro-me de ter um amigo que estava a estudar para padre, hoje é padre, e uma altura tivemos nessa altura dos meus 16 anos, tivemos um encontro no café, e ele não soube responder às minhas dúvidas, porque ele dizia, quando surgem essas dúvidas que não fazem muito sentido, é a crença. Mas porquê é que isto aconteceu assim? Mas dúvidas em relação a quê? Às coisas da igreja. Por exemplo, olha, a mais simples de todas é a Virgem Maria. Ele não concordava? Não, espera aí. Como é que tu tens uma virgem e é mãe de uma criança? Foi o Espírito Santo que meteu lá. Ai, meu amigo. Isso chama-se padeiro. Ninguém vê e o caralho e pimba. Ou então o homem do correio. O carteiro. Na altura não se escrevia muito. Era o carteiro Paulo, não era? Carteiro Pau. Carteiro Paulo? Paulo. Mas pronto, esse tipo de coisas, os milagres, houve um médico, um cientista qualquer que começou a escrutinar os milagres e a dizer que o Jesus Cristo ressuscitou um gajo, mas afinal o gajo não estava morto, ele simplesmente estava em coma. E tu sabes que são casos raros, mas acontece, tens gajos em coma durante anos e de um momento para o outro acordam. Opa, Verdade. pode ter sido isso, mas já está, já vem a ciência explicar-me o que
supostamente a religião, a crença devia ser suficiente e não questionável. Exato, eles atribuíam aos fenómenos que são explicados hoje em dia pela ciência, atribuíam isso a Deus e às crenças. Há uns anos atrás houve um fenómeno qualquer que deu no telejornal que eu vi, que tu olhavas para o Sol e tinhas uma auréola fora, não no Sol, mas fora, tipo no céu, tipo como se fosse uma nuvem, mas formava um anel. E a explicação para isso já não foi um milagre. Porquê? Porque houve alguém que disse, não, é as diferenças térmicas entre a Terra e o espaço, já não sei onde é que aquilo foi, estratosfera, ou coisa, no céu, foi lá em cima, as diferenças térmicas eram tão acentuadas que o Sol, ao chegar àquela zona, fazia esse efeito. Sei que era um... Estás a falar da Aurora Boreal? Não. Isso é nos países nórdicos. Sim. Que acontece. Isso. Não é nada disso. É bem lindo. Foi um efeito. Essa merda viu-se em Portugal, meu. E era um anel no céu. Tipo... Sim, eu acredito que algumas merdas que a igreja conta e que a ciência já tem explicação, que efetivamente seja como a ciência diz que é. Mas eu acho que é preciso ser um bocadinho ignorante para dizer logo à partida eu não acredito em Deus. Sim, também concordo. Eu acho que é preciso ser logo ignorante à partida. Eu não acredito em Deus da forma como a igreja o pinta. Lá está, também não. Mas... Eu não acredito que seja um velhote. Não, que Deus nunca... Deus não tem figuras. Espera aí, estás a confundir com Cristo. Sim, mas por exemplo, naquele quadro de, acho que é Miguel Ângelo, que está a tocar o homem com um Deus, o dedo, não é? Os dedos. Deus é uma figura de um velho ali, naquele quadro. E a religião aceita aquele quadro como uma obra divina, não é? Tipo, obra da igreja. Portanto, eu não acredito nisso. Acho que isso é um bocado abstrato. Porque acho que não há figura de Deus. Na Bíblia não vê lá? Não sei, nunca li. Como é que é Deus? Eu também não. Mas acho que é um livro que toda a gente devia tipo ler. Lá está, mas quando importante. Se diz que Deus criou o céu e a terra, pega lá então. Está aí. Eu tenho. Mas olha, aqui se calhar ler a Bíblia deve ser um... É só para os dias de insónia. Sim. O quê? É só para os dias de insónia. Eu começo a ler a Bíblia, pum, aterro logo. Não, infelizmente, não, eu tenho a Bíblia aqui porque gostava de a ler. Mas ainda não te sentes preparado. Ainda não me puxou por mim. Mas eu não acredito em Deus como sendo figura humana. Eu acredito em Deus como uma força. Sim. Porque tu tens a natureza. Isso é como a Ana Furtado também. A natureza. Sim, tu consegues explicar aquela merda? É tudo muito bonito. Eu não consigo explicar, pelo menos. Eu não sei, eu sou leigo nessa matéria, sou ignorante. Mas, por exemplo, eu sei que as marés nos oceanos têm a ver com a Lua. Mas que força é que existe entre a Lua e os oceanos para fazer com que as marés subam, desçam e as ondas? De onde vêm as ondas? Explica isso. Opa, a ciência explica isso, sim. A ciência explica isso, eu nunca me dediquei. Mas são merdas. São do caralho, meu. Agora, se tu como é que o ser humano, como é que o corpo humano funciona, meu? Tu não andas a gasóleo. Nem a gasolina, nem a... Tipo, a alma, não é? A alma, eu não digo a alma, eu não digo a alma, digo o funcionamento do corpo humano mesmo. Tu tens uma merdinha que bombeia e faz com que o sangue irrigue pelo corpo todo. Depois tu tens uma cena que são o teu
teu Os escape, pulmões. que são os pulmões que metes ar lá Tu tens dentro. um escape que já está a ficar roto. Tens de ir ao soldador. O teu escape já está a ficar Não roto. é? É livre, é um escape livre que aquela merda. É. Vamos! E sem filtro de partículas. Sim. Ou Que às vezes sai poluição. lote. Mas só o corpo humano é uma cena bué de complexa. Mas mesmo o corpo humano, a ciência já o estudou de modo aprofundado para tu saberes Mas não sabe, como é que funciona. sabe como funciona. Mas não sabe, Porquê é que funciona assim? sim, porque é que funciona assim. Como é que chegou aí? A origem daquilo. Está bem, mas olha aí o universo. Só tens teorias relativamente ao surgimento do universo. Sim. Exato. Não, mas são essas merdas, pá, são fascinantes. E tu vês essas merdas, são fascinantes. Não tens nenhuma certeza sobre o que vais dizer. Pronto, foi Deus. Já tens uma certeza, não, é ciência. Não, mas o que eu estava a criticar é aquelas pessoas que, mesmo não havendo certeza científica, dizem que não acreditam em Deus. Estás a ver? Isso é que eu acho errado. Porque quer dizer, então tu não sabes como é que aquilo foi criado, como é que chegamos até este resultado, a ciência também não sabe, e continuas a dizer que não há nada superior a nós que Não, tenha criado isto tudo. que há uma força, uma merda qualquer que nos... Não, e é que depois vamos pensar, já nem é só o universo, é antes do universo houve alguma coisa para criar o universo. Sim. Sim. E antes dessa coisa que existiu para criar o universo tem de ter existido outra merda qualquer. E antes desse Deus que tu falas, que criou essa merda toda, este Deus tem 2000 anos. Mas antes deste Deus com 2000 anos existiam outros deuses. Do Antigo Testamento, por exemplo. Não. Estás a falar de Deus, Antes de disso. Jesus? Antes de, Exato, de, está de a falar de Cristo. Jesus. Jesus não é Deus, caralho. Disseste Eu- 2000 Tu anos. disseste que Deus existe há 2000 anos. Yeah. Porque Deus foi uma figura criada pelo cristianismo. Porque Sim. antes deste Deus existiam outros deuses. Na altura Sim. dos romanos existia o meu amigo Baco, Yeah. a minha amiga a Vênus, o Júpiter, o Zeus, os deuses gregos e romanos. Mas eu acho que esses deuses eram muito mais infantis. Olha, mas Sei. sabes uma coisa? Nós temos aquela história toda da tolerância com outras religiões e essas merdas todas. Mas eu, uma altura, trabalhava com um refugiado do Iraque e ele gostava de se meter comigo, porque via que eu fervia em pouca água quando ele começava a discutir certas determinadas coisas. E eu, uma altura, perguntei-lhe e disse-lhe assim: foda-se, ó Hassan, e quem é o teu Deus? E ele deu-me uma resposta do caralho. Atenção, que ele virou-se a mim e disse assim: ó Jorge, não há o meu Deus. O meu Deus é o mesmo que o teu Deus. Só difere a maneira como nós acreditamos nele, porque Deus há só um. Bem visto. Puta que o Só pariu, eu muda fiquei a mesmo o pensar profeta. naquela merda. Bem visto. Mas aí já supera a ideia de religião. Já é. Mas aí, sim, mas é que aí já demonstra aquela. Neste caso já não há ignorância. Porque ele conseguiu-me dar uma resposta que tanto é boa para ele como é boa para mim. Sim. Percebes? Já não há como não acreditar em Deus. Mas eles não, então não seguem os mandamentos e as lições de Jesus. Não. Seguem as de outro profeta. Sim, Quer do dizer que eles Maomé. têm outra forma de olhar para as cenas. Exato, exatamente. Uhum. O profeta é que é diferente. E outra coisa que não se pode também comparar é o Islão Uhum. e o islamismo radical. São coisas completamente diferentes. Para o islamismo radical, nós somos todos uns infiéis que devemos ficar com a cabeça ao lado do corpo. Para os muçulmanos, não. Para os muçulmanos, eles não acreditam na mesma religião que nós, na história como nos foi contada, acreditam na deles, mas acreditam que só há um Deus. E que a única coisa que os distingue de nós é precisamente essa história tal como foi contada. E a maneira como nós acreditamos nele. Maomé tem 400 anos, ou uma coisa assim do género. E o nosso amigo Jesus tem 2000.
É uma cena Jesus. muito. É uma cena muito mais recente. Sim. É uma história em Mas- que pode ser mais credível. 400 anos. Eu Com ia, 400 eu ia dizer anos. então, foi criado no fim da Idade Média. Já A te- Idade Média vai do século V ao século XV. Pois. É assim tão recente? Sim. 15 é muito 1400 e uns troca ao passo. Pois, por isso é que eu estou a dizer. É no fim da Idade Média. Sim. Mas é curioso esta questão do. Sim, mas mesmo antes, desculpa Pedro, mesmo antes desta Sim. história toda, existia o Deus que era o Sol, o Deus que era do trovão, porque tu tens nas gravuras rupestres os De ga- Foscoa. de Foscoa, por exemplo, Sim. tu tens lá acho que em Foscoa não está representado isso, mas whatever. Tu tens outras representações de gravuras em que tens o homem a idolatrar outras merdas, tipo sol. Sim. E há merdas também inexplicáveis. Tu tens essas tais gravuras que estás a falar, essas pinturas rupestres, já a retratar aquilo que nós hoje em dia chamamos ovnis. Isso Sim, sim. mas e se tu pensares, nós não podemos simplesmente dizer que aquilo foi uma visão. Tu já pensaste que nós estamos cada vez mais próximos do ser humano destruir o próprio ser humano? Sim. Se calhar, Através nós, das guerras? se calhar o ser humano já foi destruído e nós estamos a voltar a fazer essa caminhada toda outra vez até novamente à destruição. As ceias milenares podem ser mas isso já devíamos ter passado por isso recentemente, ou estão para vir, não sei. Mas as épocas glaciares, com certeza, se não destroem o ser humano, destroem a natureza também, a dinossaurense, tudo o que houver, porque há escassez de tudo, não é? Se isto voltasse a glaciar outra vez, íamos nos fartar de fazer secu para caralho, pá, aqui, sempre a andar de sequê. Onde vais? E secu? Já viste o que era uma época glaciar agora? Com a tecnologia Era o fim que do mundo. com a tecnologia que temos, com o desenvolvimento que temos, já ia ser um bocado divertido também. Ia ser divertido. Ia, porque na altura não existiam skis e essas merdas todas como existe agora. Pois. Mas há sobreviventes dessas eras. O Schumacher. O Schumacher. Desculpa lá o humor negro. O Schumacher O Schumacher esqueceu-se foi do ski. passou a pepino. Foi-se cabeça. A Corjet. Olha, um recente que também foi, não foi de secu, mas foi da mota. Foi Miguel Oliveira? o Ken Block. Ah, sei. Não conheço. Já ouvi esse nome. Jesus, tu não conheces, tu não sabes o que dizes. Esse gajo não é de carros? É de moto? Era pilota, Ele de carros? sim. Pois, eu já ouvi esse nome. Era uma máquina, meu. Era rally ou era drift? Uma cena assim, não é? O gajo é perito em drifts, mas Yeah. ele era corredor de rally. Uhum. Enfim. Yeah, nós fomos do universo para o rally, para as motas e para o ski. E se não me engano, este não era o nosso tema. Mas pronto. Não. De Não. tudo. Mas estás a ver? Mas isto tudo para dizer o quê? Nada. Eu estava a querer fazer aqui uma transição transitória, mas não consegui. Então não. Olha, se não, os dinossauros Pois, na altura morreram e vieram os cães, filhos, piscinas.
Benfica. Coisa. Hã? É preciso ver. Foda-se. É preciso ver. 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 Ok. Os dinossauros morreram. Certo. Sim. Ou Tivemos também nós. é. Ou será mito? Eu meto às vezes. Quando me deixo, eu meto. Pois. Mas meto devagarinho. E depois metes a dizer que não meteste. Sim. Mas qual é o mito? Se eles morreram ou que eles existiram? Não. Eles existiram, está provado. Agora. Pois. Até ossos, não é? Mas será que mesmo não havendo explicação para certos acontecimentos, há motivo para eu ter medo de falecer? Depende da tua crença. Isso. Como os dinossauros medo dela. faleceram, também faleceram os dinossauros. Tu, quando morres, vais para esse lado. Ao caralho, que Que- não sei qual é esse lado. Mas também tem dinossauros lá. Porque os dinossauros foram para lá. Exato. Foi. E agora? E também tem aquela malta que eu não gostava que já morreu. Depende. Eu Podem ir para o inferno. vi um filme que dizia que o Hitler estava a botar ananases pelo cu acima. A botar nabos. Ananases. Ui, queres ver? O Hitler deve ter, mesmo tendo morrido, deve ter ido para uma cela. Senão ele com jeitinho conquistava Solitária. o paraíso. Chegámos lá acima e o Deus é o Hitler de bigode. Mas em vez de ter a farda militar, tem a camisa de dormir. Camisa de Imagina, dormir, imagina. meu. Ele rouba. Hitler, Deus sendo o Hitler. Ou Hitler como Deus. Uhum. Era mal demais. Se calhar é. Porque de vez em quando vem assim uns terremotos que fodem não sei quantos. Yeah. Mas Deve vocês ser- acreditam Deve ser na lá em vida? cima, tipo DJ. Vocês acreditam na vida após a morte? Eu Tu, quero Jorge? acreditar. Mas não sei. Mas eu tenho de acreditar. Eu não acredito nisso e também não acredito nos fantasmagóricos e merdas assim do género. Vocês têm medo do paranormal? É? Como assim? Oh, espiritismo e essas O merdas todas. O espiguita? Tens medo do espiguita? Tipo, fantasmas? Sim. Sim, dessas merdas todas. Eu nunca tive nenhuma experiência dessas, portanto, não. Mas se quiseres, Eu também tens. É só Se botar uns. quiser. Sim, é só botar uns cogumelos. Sim, porque eu não vejo outra explicação para isso. O terror dos filmes é feito pelo homem. E baseia-se Porque nós temos uma imaginação muito perto. em documentos ou documentários feitos por outras pessoas que viram, que fazem, que sentiram, que fizeram, que aconteceram E que bem, ou que veem. Mas tenho sensibilidade suficiente para ver os espíritos. há pessoas que gostam de fumar ganza, há outros que não precisam, que alucinam sem a ganza. A ganza não Aos que é só o alucina. cheiro. Sim. E ainda há aqueles que falam com os espíritos. Sim, Isso, não. opá, isso Se isso fosse é a maior burla que existe à face da Terra. E é que há gente que paga, eu não vou dizer mentira nenhuma, milhões. milhões de... Mas, Não, estou a falar a mediums, sério. mas O médium ou o guia. porquê é que os Sim. fantasmas só aparecem à noite? Porque é quando Boa as pergunta. condições estão propícias para um gajo se borrar todo. Está escuro, é de noite, não se ouve nada, nem ninguém, nem o caralho. Aparece daquele burguês à tua frente e tu foda-se. É hoje. Tenebroso. Boa. Mas vocês tiveram alguma experiência que pensaram assim, foda-se, esta merda, está aqui alguém. Não, isso já aconteceu, mas isso é quase como um jogo de sombras. Isso é, Exatamente. sei lá. Por exemplo, já aconteceu, por exemplo, está na garagem, apagar a luz, que a luz é daquelas que vai abaixo. Se um gajo não tiver sempre a carregar no botão, estás a ver? Sim. Tu carregas no botão, a luz fica Desliga acesa vai automaticamente. durante 1 minuto e desliga automaticamente. Uhum.
E no caminho para eu ir ligar a luz outra vez, parece que vi assim uma merda a passar na garagem do vizinho. Mas claro que isso não foi nada. Né? São jogos Não de sombras. tinha, pode ser o sol a bater não, e não, deixou de não bater. tinha cabelo comprido a tapar-lhe a cara? Ou não me faz nessa merda. Que a minha irmã podia-me bem com isso. Essa Ela merda. sabia. Lembras-te desse filme em que saía a gaja da televisão com o cabelo à frente da cara? É A minha irmã sabia. o que se lhe salta. É. Base-lhe ao ringue. É o rengue. Eu tinha pai aqui há 10 aninhos a jogar Playstation, todo contente, e a minha irmã foi um bocadinho badalhoca aí, de admitir. Ela deitava água no cabelo, punha o cabelo à frente da cara, vinha assim com os braços esticados à sala, imagina, eu de costas, olho para trás e vejo aquilo assim, eu cagava-me todo, mas chorava a berranho. Mas porquê? Só? Porquê é que eu chorava a berranho? Sim, Primeiro porque era não. criança e tinha uma Ok, imaginação fértil. Ok, exato, mas não é a tua mente a assustar-te, porque Sim, porque estou a fazer associações com um Yeah. filme de terror que eu vi. Não é? Mas isso de aparecer uma gaja com o cabelo à frente da cara, se estivesse atrás de mim, se fosse agora, eu borrava-me todo na mesma. Só que não chorava, se calhar agora se me aparecesse atrás de mim, eu cagava-me todo e dava-lhe um biqueiro logo na cabeça. Logo para o Ei, hospital. mas isto é quase como aquelas brincadeiras que hoje em dia se vê nos TikToks. Já viram aquilo do palhaço nos parques de estacionamento? Sim. Parece que vai atrás das pessoas com um machado ou com uma merda qualquer. Eu acho isso bem estúpido. Não, é que esses tipo, palhaços arriscam só um dia destes levarem um tiro. por exemplo, Bem, mas já aconteceu isso. Pois. É que eu acho que se visse um palhaço desses atrás de mim, eu não sei. Se ele não tivesse nada nas mãos, ou eu conseguia fugir, ou então se não conseguia fugir, eu lembras-te partia o de gajo teres falado recentemente numa dança de Ai, que servia. essa ainda agora me arrepia. Que Eu imagina na Sérvia. rua de Souto, ali uma velha com as mãos abertas, a dançar toda tola. isso Deve acontecer. já foi explicado. Já? Já que isso foi feito por amigos, não se passou nada. Sim, mas há pessoal maluco para fazer essas merdas. Porque, Só assim para o gozo. sim, e se tu meteres no YouTube a dizer Dancing Sérvia something qualquer merda, Uhum. tu vais ver milhentos vídeos de milhentas gajas e gajos a dançar assim. Para já, a forma como ela dança é uma dança, é uma forma, é semelhante a uma forma tradicional do folclore sérbio. E pronto, fizeram disso. Todas dançam à noite. Não vês nenhuma gaja dançar de dia. De dia não mete medo. De dia, se calhar, levavam bufarda. É o ritual do acasalamento. De dia, se calhar, se passasses por uma dessas, viravas e dizes: não queres vir dançar ali comigo? Mexe agora, mexe para a É. direita e para a esquerda. Opa. Opa. E é quando ela te diz: foda-se, eu nem o pescoço consigo mexer. Dança com os Nossa, com olhos. os olhos. Dançava-se Muito bom. dançava-se com os olhos nos anos 90. No Sardinha. No Sardinha beba. Era a dança da pisa das uvas também, não é? Pode Aquele ser. passinho. Pode ser. Ainda hoje é assim. Vocês Pelo menos, têm, para mim. vocês têm alguma fobia? Fobia. Pá, não. Opa, Acho que eu tenho. Eu tenho medo a oceanos. Mas é complexo porque eu não tenho. Eu não tenho medo de andar de barco, por exemplo. Mas se o barco afundasse, eu acho que no afunda. Morrer de susto. No afunda. Mas isso pode ser considerado fobia, tipo. É ter um respeito ao medo. mar? Ter respeito? Respeito. Adianta um caralho, olha, eu não tenho medo de armas. Tenho respeito. Se eu levar um tiro, perco-lhe o respeito e não sei o que é que faço.
Mas podes levar um tiro e Não, não mas tu morrer. tens noção do perigo, não tens fobia. Estás a ver? É como, sei lá, alturas. Eu tenho medo de alturas. Mas Uma porque eu arma sei que tu se cair controlas, o morro. oceano não. A fobia de alturas, isso é, como é que se chama essa? Vertigens. Acho que é isso. Ah, sim. Não sei. Só o nome técnico. Vertigofobia. Sim. Tenho medo de pessoas de 3 metros. Eu já não tenho medo de alturas, por exemplo. Não te mete tipo impressão quando olhas para baixo e vês uma altura de 10 metros. Sim, A mim mete mesmo uma sensação de. eu tinha um amigo que morava no quinto andar e as varandas deles, desse prédio, não tinham frente, eram só uma grade. Ou seja, tu tinhas a base e depois tinhas um gradeamento só à frente a fazer a varanda. Não tem tipo aquela. Não tinha botão. Yeah. Então tu, quando te aproximavas, parece que vias mais cá para baixo. Faz um friozinho na barriga, sim. Mas esse friozinho. É esse friozinho que caga-me todo. Eu já não tremo por causa desse friozinho. Mas sinto friozinho, sim. Eu tive uma formação de trabalhos em altura. Nem toda a gente quer ter esse tipo de formação, nem toda a gente consegue ter esse tipo de formação, porque trabalhas naqueles cestos telescópicos, tipo os bombeiros, Sim. ou de tipo os carros que têm, alguns carros têm essa merda para trocar lâmpadas nos candeeiros das ruas, nos lampiões. Sim, sim. Tu para trocares umas lâmpadas aí tens que ter essa aí, eu não sei em Portugal se tens. Tu já viste aqueles gajos que nos cabos de alta tensão Sim, têm umas bolinhas, sim. estás a ver? A meio. E os gajos que trocam essas bolinhas têm de ir pelo cabo fora. Já viste a altura daquela merda? Eu não conseguia ter um Puta. comportamento normal se tivesse aquela altura. Eu nem estar tipo normal a trabalhar. Não, eu estava tipo, vou com o caralho. Era o que eu estava a pensar sempre. Eu imagino uma altura dessas, tu entras em estreia, tu foda-se. Eu acho fascinante estar aqueles aqui. gajos que trabalham com cabos de alta tensão. Porque É que tem boas chances de al- correr mal aquilo. alguns deles estão em contacto com a eletricidade. Sim. Eu não sei como é que eles fazem aquela merda, que a eletricidade passa por eles e não é mesmo, é assim que eles trabalham. Eu acho que eles. Posso estar enganado, o meu pai já me disse uma altura. Acho que tem a ver com eles não podem tocar no chão ou não podem tocar numa base. Sim. Tipo, tem que estar Exatamente. pendurados. É tipo teres o negativo. Yeah. Eu já vi uma ave, não sei qual era, não sei se era um corvo, um pombo ou caraças, em cima de um poste e a saltar para os cabos elétricos. Fez assim. Caralho. Desapareceu. E ficou a arder. Mata logo um gajo. E eu já vi naqueles sites manhosos que eu gosto de ver, porque eu sou um bocado atrasado mental também. Precisamente um gajo, estás a ver naqueles, tipo nas favelas, os cabos de alta tensão não estão à mesma altura que estão aqui em Portugal. Aquilo ao nível dos telhados das casas, Sim. tu tens aquelas redes chamadas as redes gato. Vão buscar acima, deixas o pai trabalhar, faz favor. Foda-se. Tá aqui. A gente ouviu. Pronto. Tens essas redes chamadas gato e que tu sobes para cima do telhado e consegues arranjar aquela merda. Houve um gajo que subiu para cima de um telhado, só encostou o dedo, caiu cá abaixo e morreu. Mas não morreu da queda, morreu do choque. Sim. Houve o gajo por dentro, não deve ter dado nem para croquetes, mas deve ter ficado ali um pastelão. Um primo nosso, Eu sei, o meu pai já me contou, debaixo de uma árvore. exatamente, em Faf, Uhum. morreu com um relâmpago. Acertou na árvore e ele estava por baixo.
Sim. Coitado. Dizem que o relâmpago atingiu-lhe a cabeça mesmo. Morreram 2 pessoas. Morreu ele, o nosso primo, e um senhor mais idoso que morreu de ataque cardíaco por ter visto a situação. Fogo. Caralho. É do capeta. Mas sabes que os relâmpagos, as pessoas associam que os relâmpagos, as árvores atraem os relâmpagos. Não são as árvores que atraem os relâmpagos. É que os relâmpagos tendem a cair no sítio mais saliente. Se tu fores num campo num campo vazio, estás a ver? Sim. Assim, sem árvores nenhumas. Olha, onde estavam as tuas primas a pastar, Ruca, lembras-te? Sim. Na fotografia do Google Maps. Sim. Sim, E sim. tu estiveres lá de pé, é certinho direitinho que o raio vai cair em cima de ti. És o porque ponto os mais raios alto. caem no ponto mais alto. Não tem a ver com A ser árvore ou eletricidade, ser. a eletricidade e depois é física, porque tudo o que cai tem tendência a encostar ao primeiro contacto. Por exemplo, se tu deixares cair uma bola, uma esfera metálica de um prédio muito alto e tu espaças a esfera 10 centímetros do edifício. O edifício é vertical. A esfera tem tendência a voltar, porque é Ok. a atração dos elementos, dos objetos. Sim. Coisa. Exatamente. Então, a chance de levarmos com o relâmpago é baixa. É, Não me se disse, por estiveres num favor. sítio que tenham pontos mais altos que tu, sim. Uhum. Certeza Então os que arranha-céus onde estão esse sempre a tal levar. primo morreu, que devia ter a árvore e pouco mais. Devia ter sido só Não precisa de mesmo. Alentejo. Foi faf. É fácil. Então, Então os arranha-céus estão sempre a levar com relâmpagos. claro. E. Já viram os relâmpagos a bater nos aviões? Sim. Não. E nos carros? Não há problema nenhum. Não. Sim, mas nos aviões não há problema nenhum. Não. Porquê? Agora, de antes havia problema. De antes, inclusive, caíram aviões por baterem os relâmpagos nos aviões. Eu já tive um voo durante a noite em que eu vi o relâmpago. Os relâmpagos mesmo à tua frente, estás a ver? Eles a caírem, um clarão do caralho. Foda-se. Eu borrei-me todo. E depois vi um vídeo sobre essa merda e pensei, não precisava de me borrar todo. Está preparado o avião. Não é estar preparado, porque o relâmpago, ao cair em cima do avião, a energia vai se dissipar por todo o avião e vai. Imagina, é quase como se o avião fosse um guarda-chuva de relâmpagos. Estás a ver? Pode bater à Sim. vontade que não acontece nada. Quem está dentro não sofre com isso. Não. Não, nem quem está dentro, nem o material elétrico que compõe o avião. Uhum. Não há risco de desligar o motor, os motores. Não. Isso já não sabia. Mas eu quando fui Não para sabes? a Terriola que tu gostavas de ir, e has de ir, Londres? sim, Uhum. eu aterrei ao final da tarde, numa das vezes que lá fui. Aterrei ao final da tarde, sim, já estava escuro. Quarta-feira era noite de futebol, então tu vês o estádio tudo escuro, ou mais ou menos escuro, e as luzes dos estádios acesas, a chover torrencialmente e a trovejar. Guardo essa imagem como única, um espetáculo. E fui lá com a Está Regi lindíssimo. de Londres. Fui lá com os dois, caralho. Com a Regi de Londres e com a Regi de Portugal. Depois de assinar um contrato com a CNN. Foi nessa altura. Sim, senhor. Acho que foi bom. Foi uma boa Olha, só assim. para Deus já andava de terminar, avião. Deus não precisa. Deus é tipo Son Goku que anda em cima da nuvem. Deus é omnipresente e omnipotente. É. Isso não existe. Não tem impotência. Isso não existe. Omnipotência.
E cara, fez-se luz, Ruka. Foi. E fez-se Foda-se, falas mal e dele, ele fez-se fica tolo. luz. Jesus. Se tu és omnipotente, tu consegues fazer uma esfera tão grande que tu não a consegues levantar. Não, que tu és omnipotente, consegues levantar sempre a esfera. Não, mas tu não és omnipotente suficiente para criar uma esfera que não consigas poder com ela. É um Planeta- contrassenso. Não- Estás a falar É um do planeta Terra? Hã? Estás a falar do planeta? Não, estou a falar no suponhamos. O que é a omnipresença? A omnipresença quer dizer que estás em todo lado. Sim. E a omnipotência quer dizer que tu consegues fazer tudo o que queres. Sim. Então cria uma bola que tu não consigas pegar nela. Não, porque tu és omnipotente. Então não és omnipotente Pois. para criar uma Eu só esfera. não estou a perceber um Bugaste a caralho. cena. Eu estou a perceber. Ele Foda-se. consegue, como consegues- consegue fazer tudo. Exatamente. Consegues também fazer consegue tudo. fazer algo que não consegue fazer. É isso? Então não é omnipotente. Pois. Essa Foda-se. Essa merda não existe. Mas podias ter dito aquilo que o Pedro disse. O Como quê? tu consegues fazer tudo, consegues fazer algo que não consigas fazer. Estás Dei a falar em bolas e o Dei o caralho exemplo de uma- e de tu uma fazes esfera, uma por exemplo. esfera. Se és omnipotente. Chá de cornos. É o que tu precisas. Eu É preferia. o tempo da conversa. Chá de buceta. Já bem dado. Chá. Mas chave, né? Já bem dado. Chá bem dado. Toma, vapo, vapo. Ok. É para dar. Tá?